Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O clima no futebol paulista simplesmente pegou fogo com a informação que ninguém esperava ouvir tão cedo. O Corinthians fechou a contratação de Rafael Veiga, o craque que até ontem vestia a camisa do Palmeiras e era considerado um dos pilares do time de Abel Ferreira. Essa bomba caiu como um trovão no cenário esportivo e já provoca uma série de reações tanto dentro quanto fora de campo. A torcida do Verdão ficou em choque, incrédula diante da notícia de que seu camisa 23, ídolo de tantas conquistas recentes, agora vestirá o manto alvinegro. Do outro lado, a Fiel explode em comemoração, tratando essa transferência como uma das maiores da história recente do clube, comparável até a grandes momentos de rivalidade quando jogadores cruzaram fronteiras entre os dois gigantes. A notícia foi tratada como um rumor nos bastidores, mas rapidamente ganhou força quando fontes ligadas à diretoria corintiana confirmaram que o acordo está fechado e que Veiga já deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias. Não dá para negar que a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras agora ganha mais um capítulo épico e que o futebol brasileiro acaba de ganhar uma novela que vai render capítulos intensos. O desabafo da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, adicionou ainda mais tempero a essa história digna de roteiro. Em meio ao furacão de críticas, cobranças e sentimentos conflitantes que tomaram conta das redes sociais, Leila não se escondeu. Em um tom direto, que surpreendeu pela sinceridade e também pela serenidade, ela afirmou, que seja feliz no Corinthians. Essa frase, embora curta, tem uma carga enorme de significado, pois mostra um misto de decepção com resignação, como se ela tivesse aceitado algo inevitável, mas que claramente fere o orgulho de qualquer dirigente. Afinal, não é qualquer presidente que vê seu principal craque, aquele que representava tanto dentro e fora de campo, atravessar o muro para o maior rival. A repercussão foi imediata, torcedores interpretaram como ironia, como lamento, ou até como uma forma de dar um recado à diretoria rival. Enquanto isso, a imprensa debate sem parar, teria sido inevitável. Haveria mais por trás dessa transferência do que apenas cifras? Ou foi um movimento calculado para mostrar força de mercado em um momento estratégico? Rafael Veiga, que durante anos foi símbolo da consistência e da confiança palmeirense, agora se prepara para vestir a camisa corintiana. O meia ofensivo, conhecido por sua visão de jogo, capacidade de decisão em momentos críticos e frieza nas penalidades, sempre foi apontado como um dos jogadores mais regulares do futebol nacional. No Palmeiras, ele se consolidou como peça-chave das conquistas recentes, sendo decisivo em finais e carregando a responsabilidade de ser o maestro em jogos complicados. Essa transição para o rival não é apenas um movimento de mercado, é um abalo sísmico no coração da torcida palmeirense. Afinal, como lidar com a ideia de que aquele jogador que tantas vezes vibrou em campo com a camisa verde agora estará celebrando gols com a camisa preta e branca? Para os corintianos, é a chance de transformar um antigo algoz em aliado, algo que só intensifica a dramaticidade dessa rivalidade centenária. O peso psicológico dessa mudança será imenso, e já se especula como o atleta reagirá ao primeiro clássico contra seu ex-clube. Os bastidores dessa negociação ainda não foram totalmente revelados, mas os rumores indicam que o Corinthians não mediu esforços para concretizar o acordo. Há quem diga que valores astronômicos foram colocados sobre a mesa, acompanhados de um projeto esportivo agressivo, capaz de seduzir o jogador e convencê-lo de que mudar de lado seria um passo estratégico em sua carreira. Além disso, fontes internas mencionam que a insatisfação de Veiga com algumas situações nos bastidores do Palmeiras pode ter facilitado a transição. O futebol brasileiro vive de narrativas, e essa certamente será lembrada como uma das mais impactantes dos últimos tempos. Do lado alvinegro, a diretoria celebra a vitória simbólica de tirar um ídolo do rival. Do lado palestrino, as feridas estão abertas e será preciso tempo para cicatrizarem. O mercado da bola, mais uma vez, mostra que não existem amores eternos quando cifras e ambições entram em cena, e que a linha entre ídolo e traidor pode ser muito tênue dependendo da cor da camisa que se veste. O que chama atenção é que, mesmo com todo o peso dessa transferência, o discurso de Leila Pereira não parece carregado de rancor puro.
Ao desejar felicidade ao jogador em sua nova jornada, ela mostra um lado humano que contrasta com a postura muitas vezes dura e combativa que a dirigente costuma adotar. Talvez seja uma tentativa de minimizar o impacto, talvez um recado para a torcida entender que certas batalhas no futebol moderno não estão mais nas mãos apenas dos dirigentes. O poder dos contratos, das oportunidades e até da vontade do próprio atleta acaba se sobrepondo ao desejo de permanência. Essa declaração de Leila, embora breve, já virou meme, já virou manchete e certamente ainda será explorada em programas esportivos, debates televisivos e discussões em podcasts. Afinal, como não refletir sobre o significado de perder seu craque justamente para o arquirrival? O futebol tem dessas ironias cruéis, e cabe aos torcedores aprender a conviver com elas, mesmo quando o coração pesa. Enquanto isso, a torcida corintiana mal consegue conter a euforia. Nas redes sociais, milhares de mensagens celebram a chegada de Veiga como um verdadeiro presente para o clube. Comparações com outras grandes contratações da história recente já pipocam, e a expectativa é de que o meia traga não apenas qualidade técnica, mas também um impacto psicológico enorme nos adversários. Para muitos torcedores, essa transferência é mais do que a chegada de um craque, é a confirmação de que o Corinthians está disposto a se reposicionar como protagonista no cenário nacional. A rivalidade histórica ganha um novo combustível, e cada clássico entre Corinthians e Palmeiras promete ser ainda mais carregado de emoção, tensão e rivalidade. Veiga terá a chance de provar que pode ser decisivo também com a camisa do Timão, mas terá que lidar com a pressão dobrada de enfrentar o clube que o projetou ao estrelato. E assim, o futebol paulista se prepara para viver um dos capítulos mais eletrizantes de sua história recente. O que ninguém pode negar é que essa transferência já entra para o rol das mais polêmicas da história do futebol brasileiro, e não apenas pelo peso de Rafael Veiga como jogador. O que se discute agora é o impacto simbólico desse movimento em uma rivalidade que já era gigantesca por natureza. Corinthians e Palmeiras não são apenas adversários, são inimigos históricos dentro das quatro linhas, e quando um craque cruza essa fronteira, o simbolismo ganha proporções épicas. O torcedor palmeirense sente como se tivesse sido traído, como se alguém tivesse rasgado parte de sua identidade recente. Afinal, Veiga era considerado não apenas um bom jogador, mas um símbolo de confiança, disciplina e regularidade. Do outro lado, o torcedor corintiano saboreia cada segundo dessa conquista, como se fosse um troféu antecipado antes mesmo da bola rolar. A imprensa esportiva já fala em transferência do século que, mesmo sem detalhes oficiais dos valores envolvidos, o barulho gerado é suficiente para movimentar todos os debates esportivos do país. E é exatamente esse barulho que transforma uma simples negociação em uma novela que mexe com sentimentos, corações e até mesmo com a memória coletiva do torcedor brasileiro. Outra questão que começa a ganhar força é como Rafael Veiga será recebido no vestiário do Corinthians. Jogadores que chegam com status de estrela muitas vezes enfrentam resistência inicial, mas nesse caso específico, a situação pode ser ainda mais delicada. Estamos falando de um atleta que carregava a braçadeira de liderança implícita no Palmeiras, alguém respeitado pelo elenco e pela comissão técnica de Abel Ferreira, e que agora terá de conquistar novamente esse respeito dentro de um ambiente completamente diferente. Os líderes corintianos certamente observarão de perto como ele se adaptará ao estilo de jogo, ao clima do grupo e, principalmente, à pressão da fiel. Essa torcida, embora esteja em êxtase pela contratação, é também conhecida por sua exigência quase desumana, e qualquer deslize pode rapidamente transformar festa em cobrança. Veiga terá que mostrar não apenas talento, mas também personalidade, para lidar com o peso de ser a grande aposta da diretoria. Será que ele dará conta desse novo desafio? A resposta só virá com o tempo, mas a expectativa é que o craque assuma o protagonismo desde o primeiro toque na bola, mostrando que sua mudança de lado foi uma escolha de coragem. Do ponto de vista estratégico, a movimentação do Corinthians é vista por muitos como uma jogada ousada e até mesmo arriscada. Atrair um craque de um rival direto significa não apenas investir cifras pesadas, mas também assumir o risco de gerar uma guerra psicológica permanente. Afinal, se Veiga render tudo o que sabe, a operação será considerada genial, mas se por algum motivo ele não corresponder em campo, o peso da cobrança será multiplicado por 1000, já que a rivalidade com o Palmeiras transformará cada lance em um julgamento público.
a diretoria corintiana aposta em mais do que talento, aposta em narrativa, em simbologia, em mostrar que o clube está vivo e disposto a brigar de igual para igual no mercado e dentro de campo. Para os palmeirenses, essa é uma ferida que demorará a cicatrizar, e que pode servir como combustível extra em cada clássico disputado. O futebol, nesse caso, se torna mais do que esporte, vira teatro, vira guerra emocional, vira uma batalha que vai muito além do placar. A simples presença de Veiga no campo já será suficiente para transformar qualquer confronto em uma verdadeira final antecipada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. É impossível falar dessa transferência sem lembrar de outros casos emblemáticos de jogadores que atravessaram a fronteira entre rivais históricos. A memória do torcedor é seletiva, mas ela nunca esquece quando um ídolo muda de cor. Jogadores que fizeram esse movimento no passado carregam até hoje tanto carinho de um lado quanto rancor do outro, e é exatamente esse tipo de lembrança que dá mais intensidade à novela atual. Rafael Veiga, que até pouco tempo era visto como intocável no Palmeiras, agora terá que lidar com essa nova dualidade, amado por uns, hostilizado por outros, e observado por todos. A cada gol marcado, a cada assistência dada, haverá comparações inevitáveis com o período em que vestia verde. Será que o Corinthians saberá aproveitar esse contexto como combustível para motivar ainda mais seu elenco? Será que o Palmeiras usará essa perda como um estupim para se reinventar e provar que nenhum jogador é insubstituível? Essas perguntas pairam no ar e só os próximos capítulos da temporada poderão oferecer respostas, mas a verdade é que, independentemente do desfecho, o futebol brasileiro já ganhou uma história inesquecível. Não podemos esquecer do fator emocional que envolve o próprio jogador. Para Rafael Veiga, essa decisão de trocar de camisa não deve ter sido fácil. Ele sabia muito bem do peso histórico que essa mudança carregaria e, ainda assim, aceitou o desafio. Essa escolha revela um atleta consciente de que sua carreira precisava de um novo capítulo, talvez mais ousado, talvez mais desafiador. No fundo, é uma prova de confiança em si mesmo, de acreditar que pode escrever sua história independentemente das críticas ou do barulho externo. Jogar no Corinthians não é tarefa simples, e jogar no Corinthians vindo diretamente do Palmeiras é um fardo ainda mais pesado. No entanto, é justamente nos grandes desafios que surgem as grandes histórias, e talvez Veiga esteja disposto a transformar essa ousadia em legado. Ele terá que conviver com vaias ensurdecedoras em jogos contra o Palmeiras, terá que lidar com manchetes comparativas e, principalmente, terá que provar, semana após semana, que sua decisão foi acertada. Essa será a maior prova de fogo de sua carreira até agora, e o futebol brasileiro agradece por ter a chance de acompanhar isso de perto. Por fim, o que fica claro é que estamos diante de um acontecimento que transcende a simples lógica do mercado da bola. Não se trata apenas de um jogador mudando de clube, mas de um ícone atravessando uma das maiores rivalidades do mundo. A frase de Leila Pereira, "que seja feliz no Corinthians", ecoa como uma mistura de lamento e provocação, e ficará marcada como uma das declarações mais emblemáticas da gestão dela à frente do Palmeiras. Do outro lado, a diretoria corintiana vibra como se tivesse vencido um título, consciente de que essa contratação é muito mais do que reforço, é uma mensagem de força e ousadia. O torcedor, seja verde ou alvinegro, já está ansioso para o próximo clássico, que agora ganha contornos de final de campeonato, independentemente da competição. E é justamente isso que faz o futebol ser tão apaixonante, histórias como essa, que mexem com o coração, com a memória e com a rivalidade, e que transformam cada jogo em um espetáculo maior do que a bola. Rafael Veiga no Corinthians é mais do que notícia, é a faísca que acende um fogo que vai queimar por muito tempo no futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!